Olá. Quando lançaram X-Men, o filme, no cinema, em 2000, causou grande comoção e raiva de muitos fãs o fato de que a produção resolveu não utilizar os uniformes originais dos personagens dos quadrinhos nos cinemas. Quer dizer, ficou decidido que os heróis usariam uniformes pretos e não haveria nenhuma distinção. Todos seriam iguais, era o mesmo uniforme para todos. E isso causou raiva em muita gente, mas muitas pessoas que foram ver nos cinemas e que não conheciam o X-Men aprovaram e inclusive foi um grande sucesso, inclusive entre os próprios fãs que aceitaram bem a ideia, e isso fez com que a franquia ela se estabelecesse e assim gerasse várias continuações, e a Celema passou com o tempo e deu tudo certo. Então foi uma decisão perigosa, mas que também foi bem sábia em alguns níveis, porque aquilo tornava os personagens mais reais, mais densos, mais dentro daquilo que era proposto da própria produção para cinema. Não era um desenho animado, não era um quadrinho, era um filme para o cinema. O que é preciso compreender que existe uma diferença entre quadrinho, desenho animado e cinema, um filme. A mesma coisa eu digo em relação ao Cavaleiro do Zodíaco. É um filme, não é um desenho animado, não é quadrinho. É algo que precisa ter uma densidade maior, precisa ser uma outra tradução daquilo que é feito nos quadrinhos. É uma outra dinâmica e uma outra ideia. Mesmo assim, traz a essência daquilo que está nos quadrinhos. Dentro disso, a adaptação do Cavaleiros dos Zodíacos é muito bem realizada. Principalmente por um motivo básico. Ela resgata exatamente aquilo que se perdeu nos filmes de adaptação. O que é que se perdeu? Nós entramos numa situação muito complicada de 2005, 2006 para cá, que foi adaptações de quadrinhos que, de certa forma, são muito vazias, mas que conseguiram, de alguma forma, ganhar público, sendo que dentro desse nível, né, toda aquela discussão entre DC e Marvel que se formou, ela não leva a lugar nenhum, não faz nenhum sentido, mas que, de certa forma, potencializa uma ou a outra, sempre gerando um certo nível de público, mas nunca gerando qualidade para os próprios filmes. É como se fosse uma zona de conforto desses filmes, que invariavelmente os filmes não possuem algo que realmente te diga, esse filme vale a pena ir ver no cinema. Não, o filme não vale a pena ir ver no cinema, a não ser que você queira potencializar a Marvel ou a DC. Mas para mim isso não interessa, eu só quero ver um bom filme. E geralmente isso não gera um bom filme. Todos esses filmes são bem ruinzinhos e malfadados, como o próprio Scorsese havia dito. Esses filmes não são filmes, são parques de diversões. Dentro disso, o que Cavaleiros dos Zodíacos resgata é exatamente essas origens do momento em que se iniciou essas adaptações para os cinemas, ou deu continuidade. Ele pega daquele ponto em que havia uma melhor estrutura para a construção de um filme. É preciso compreender que nos anos 90 nós demos um salto de adaptações. Para lembrar Mortal Kombat, outras adaptações ruins, como por exemplo de games como Street Fighter, todas essas adaptações, elas foram tentativas para o cinema, que era como se estivesse procurando um caminho para adaptar aquele conteúdo para o cinema. Algumas foram bem sucedidas, como o próprio Mortal Kombat, e outras não foram bem, como Street Fighter ou Mario Bros, que foram ruins. E alguns medianos. Isso mudou quando se pegou a estrutura de quadrinhos, como por exemplo Blade, que foi uma grande adaptação para os cinemas e que
teve realmente toda aquela força de pegar tudo que foi construído anteriormente e aprimorar, inclusive com ação física muito mais trabalhada e com personagens mais consistentes e com ideias mais trabalhadas. Se você assiste Blade 1 e Blade 2, são dois filmes ótimos que realmente conseguem até hoje ter um certo nível de impacto. O próprio Matrix foi um grande filme de ação e de aventura que conseguiu trabalhar muito bem ação física, boa trama para os cinemas e uma trama de origem bem interessante. E chegamos a X-Men 1, que lançou a moda dos quadrinhos nos cinemas. E ele juntou todas essas questões, ação física, ficção científica, aventura, ação, dentro de um mesmo pacote, num nível bem interessante para o público. Então, justamente isso que o Cavaleiros do Zodíaco ele pegou toda essa estrutura, sendo bem assim sintético em relação a isso, nada que venha a ser muito profundo, mas também nada muito raso, e isso é muito interessante. Você consegue ver no roteiro claramente, passo a passo, a construção do herói, que essa é a ideia do filme, lançar, né, o Seiya nos cinemas, o treinamento do Seiya está todo ali, bem estruturado, você consegue sentir toda a emoção do personagem, a busca do personagem, os personagens que cercam ele, estão muito bem estruturados, estão muito bem colocados ali, e consegue ver a junção entre fantasia e um certo nível de realidade e profundidade dos personagens. Então, o filme consegue ser esse catalisador disso tudo, sendo que ele é uma rememoração de onde se perdeu. Ele retorna àquilo que se perdeu nas adaptações, que foi exatamente a ideia de transformar isso em algo mais palpável para o público. Porque no decorrer do tempo, o que nós temos visto é simplesmente uma desvirtuação de adaptações, onde não existe adaptação. O que existe é easter egg e piadinha, em filme, mas nunca uma adaptação real. Parece que o roteiro está sempre tentando enganar o público. Constantemente. Você assiste um filme da Marvel, você vê que é quase 2 horas perdidas, porque só tem piadinha, easter egg e alguma cena que promete alguma coisa lá no final, posteriormente, que não faz nenhum sentido para quem vai ver, porque eles ainda vão inventar, provavelmente. Então, não faz nenhum sentido. São 2 horas perdidas. E o da DC, às vezes dão muito certo, às vezes não. Uma das grandes adaptações da DC foi um filme bem realista, que foi o Coringa, e que conseguiu ganhar prêmios e até ser muito bem sucedido, mas outras vezes se perdem totalmente. Então, esses filmes que foram feitos a partir dos quadrinhos, eles não estão conseguindo ficar à altura do que o público exige. O público vai mais e às vezes também não vai, quer dizer, na atualidade o público também não está indo tanto, e isso tem mostrado um déficit muito grande dos próprios filmes. Eles não conseguem mais ter aquele impacto inicial que foi causado, né, lá com X-Men 1, ou 2, ou 3, e as continuidades, que na verdade X-Men foi uma série que terminou no auge, né? Os filmes deles, os que tiveram maior arrecadação, inclusive a própria crítica elogiou, foram os últimos, não os primeiros. Automaticamente é um resgate. Eu vejo em Cavaleiros do Zodíaco um resgate daqueles filmes dos anos 90 que tinham um impacto sobre o público e que conseguiam cativar e encantar o público, ao passo que conseguiam prender a atenção e gerar uma vontade de você continuar vendo aquilo. Por isso é bastante interessante ver que essa franquia tenta se colocar na atualidade, mesmo diante de super blockbusters que estão sendo lançados e que, de certa forma, tentam continuar a mesma ideia idiota de antes, que vem sido praticado ano após ano e só enganando o público e não conseguindo ter realmente a essência necessária de uma boa adaptação. Eu espero que haja continuação e eu recomendo que você vá assistir no cinema. O filme vale a pena, é interessante, e tire suas próprias conclusões sobre isso. Valeu!